que funciona? Em que consiste? Qual a base dela? Tá. Otávio, assim, ó, a morfopsicologia, ela existe basicamente fundamentada por estudo científico desde 1932, por um psiquiatra francês que é o Dr. Louis Cormon. Ele foi o precursor desse movimento de morfopsicologia e ele testou essa técnica, essa ciência, por 40 anos num hospital psiquiátrico em Nantes. Dali começaram as bases, certo? Porém, o que a gente tem de estudos que ele mesmo trouxe é que a morfopsicologia remonta desde as épocas da Grécia Antiga ainda. Sócrates já falava, já trazia os movimentos de psiconomia. Depois veio um pastor de Zurique muito importante na época que também começava a correlacionar as questões do psiquismo, a forma. E aí tudo isso veio caminhando. No pós-guerra, a morfopsicologia foi muito censurada. Por quê? Porque ela meio que direcionava de que maneira as pessoas elas tendiam a se comportar. E no momento em que a sociedade precisava se unir, era como se avaliar uma estrutura de uma pessoa que tem ali um traço mais cerebral do que emotivo, poderia não ser tão importante ou tão especial para aquele processo. Então, aquilo foi se fechando e depois voltou a acontecer de uma maneira bem especial. Na Europa, essa ciência é extremamente difundida, mesmo há muito tempo, né? Na verdade, o que a gente utiliza de ferramentas aqui no Brasil, por exemplo, para fins da psicologia, como o DISC, que é, né, uma ferramenta bem utilizada nessa análise comportamental, lá eles fazem análise morfopsicológica. Então, ela vem basicamente desse movimento bem antigo, mas em 1932 é que ela tomou forma. E aí a gente passou, ainda tem hoje, um deles, né, um desses cientistas muito movimentados e ainda vivo, que é o Dr. Julian Gabarret, que ainda dá sentido ao fluxo que o Corman deixou estabelecido. Então, eu costumo dizer que a morfopsicologia, ela é a gentileza do coração, porque é uma maneira muito empática de você se colocar na posição do outro, sabe? De você conseguir efetivamente entender, ouvir um pouco do que aquela natureza pode expressar através da face, onde nós avaliamos e contextualizamos, né? Olhando adquirido e inato, né? O que vem conosco do inato, que é todo o movimento psicológico e genético, e o adquirido, que nós chamamos de meio, que é o suposto presente. E assim a gente vai correlacionando essa face de duas maneiras, né? A gente faz um traço aqui de posição, dividindo entre presente e passado e avaliando o contexto facial integral como sendo o teu movimento ativo de dissimetria, ou seja, seus processos evolutivos, tá? Ele é basicamente assim. Eu acho, assim, muito interessante essa base e eu tive a oportunidade, gostaria de comentar aqui, de ver, às vezes, a Marcela comentando, né? A gente está vendo a foto de alguma outra pessoa e a Marcela falando, de algumas, às vezes, pessoas que eu conhecia muito melhor do que ela mesmo, e ela fala, tal pessoa é assim, assim, assado, estou vendo uma característica assim. Eu pensei, gente, mas ela acertou tudo, totalmente, né? E eu conhecia a pessoa a fundo, e ela acertou totalmente como que a pessoa era, sem conhecê-la, né? Baseando-se apenas na forma do rosto dessa pessoa, né? E ali eu pensei, puxa vida, que leitura interessante, né? Que técnica interessante, porque ela permite para a gente, não só a gente ter uma leitura de como melhor se comunicar com cada pessoa, porque se eu sei que uma pessoa é mais emocional ou se ela é mais racional, eu já conheço a linguagem dessa pessoa. E isso te permite, né? Não é apenas ser um terapeuta para fazer análises da pessoa, é você no seu dia a dia conseguir fazer a leitura da pessoa para ter uma melhor interação. Então todo mundo que tem essas técnicas que desenvolve para uma melhor leitura do outro, como melhor me comunicar com o outro, como o outro entende melhor o mundo, né? O que toca mais essa pessoa, isso te favorece nos seus relacionamentos sociais, nos seus relacionamentos amorosos e nos seus relacionamentos profissionais, né? Por isso eu acho isso muito importante, né? E por isso a gente fez esse convite hoje, porque é uma técnica que permite às pessoas conhecerem melhor quem está ao redor delas, para saber melhor como interagir com elas, quais seriam as limitações, quais seriam as qualidades, quais os pontos que a gente pode se apoiar, né? Porque, apesar de parecer algo simples, uma leitura do rosto é extremamente complexo, na verdade, e nos fornece muitas informações, né? É algo muito, muito, muito interessante. Então é por isso que a gente está tratando desse assunto hoje, porque para aprender como uma técnica
pode nos trazer uma melhor maneira da gente interagir no mundo, no nosso social, no nosso profissional, no nosso relacional, né? Não apenas se a gente se interessa por ser um terapeuta naquela área, né? Mas para a gente aprender a lidar melhor com o nosso dia a dia, com as pessoas.